E aí, galerinha, tópico novo. Entalpia ou calor de formação, que é representado por aquela sigla aí, ΔH de formação. Beleza, galerinha? Bora lá. É impossível determinar a entalpia absoluta da substância. A gente consegue só determinar a variação delas, tá? E isso é feito experimentalmente através dos calorímetros, certo? Os químicos resolveram fixar algumas entalpias para a gente conseguir determinar a entalpia de outras substâncias e de reações químicas. Por quê, pessoal? Existem algumas entalpias de algumas substâncias, variações de entalpias de algumas substâncias, que a gente não consegue determinar em laboratório. Por exemplo, reações que ocorrem só no nosso corpo. Como que a gente vai fazer isso no laboratório? Algumas é impossível. Agora, tabelando para algumas, fixando valores, a gente consegue determinar as entalpias envolvidas nas reações. Aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada estado padrão. Tá? Estado padrão de uma substância é o estado físico mais abundante. Vamos lá, água. Qual é o estado padrão da água? É líquida. Normalmente aqui a gente tem água líquida. Oxigênio é estado gasoso, oxigênio no ar. É grafite, carbonografite. Não é o grafite do lápis. Qual é então, o estado físico mais abundante? Sólido. Cada substância tem um estado físico mais abundante. Beleza? Esse estado físico varia com a temperatura. Então, o estado padrão é 25 graus Celsius e 1 atm. Pessoal, só cuidado aqui. Um estado padrão e condições de temperatura e pressão varia muito pouquinho entre eles, tá? Beleza? Foi atribuído convencionalmente, pessoal, isso aí, parem tudo que vocês estão fazendo, preste atenção. Presta atenção aqui. Convencionalmente, a entalpia padrão de formação foi atribuído zero para qualquer substância simples, no estado padrão e no estado mais alotrópico, ou seja, menos energético, mais estável. O que ele está dizendo com isso? Qualquer substância simples, formada só por um elemento químico, no estado padrão, 25 graus Celsius e 1 atm. O estado alotrópico mais estável é zero. Exemplo, oxigênio, gasoso, O2 na forma gasosa. Entalpia de formação, zero. Carbono grafite, zero. No estado grafite. Gás hidrogênio gasoso, está zero. Entalpia de formação, zero. Porque são substâncias simples, uma é formada por um elemento só, no estado físico mais estável. No holótipo mais estável também, além do estado físico. Tá? Estado físico mais estável, temperatura ambiente, e o holótipo mais estável. H2O líquido possui entalpia de formação diferente de zero. Por quê? A água não é uma substância simples. Ferro líquido, a entalpia de formação não é zero, é diferente de zero. Por quê? O estado físico do ferro, a temperatura ambiente, que é o padrão, não é líquido, é sólido. O prego, por exemplo. Tá? Então, a entalpia de formação do ferro líquido é diferente de zero. O3, gasoso, entalpia de formação diferente de zero, porque O3 não é o estado menos energético do oxigênio, que é o O2. Tá? Então, aqui só para ter um indicativo de vocês, um bom exemplo. Entalpia de calor formação é a quantidade, pessoal, além disso, de calor liberada ou absorvida quando um mol de um dado composto é formado a partir de substâncias simples no estado padrão e no estado mais alotrópico, mais estável. Tá? Cuidado! Quando um mol, então tome cuidado com a reação química, coeficientes estequiométricos, tá? E com os estados físicos dos reagentes e produtos. Por meio dessa definição, pode-se determinar a entalpia relativa de uma substância qualquer. Tá? Para isso, deve-se promover a reação da síntese de tal substância em um calorímetro partindo das substâncias simples. Então, usando essa definição, a gente consegue tabelar o valor de qualquer substância. Por quê? Se a gente fizer a reação partindo, reação de formação dela, partindo dos reagentes no estado padrão, ou seja, substância simples, estado físico mais estável e alótropo menos energético, a gente vai conseguir determinar a variação de energia. E com isso a gente consegue determinar a variação da entalpia de formação daquela substância. Tá? E o calor absorvido liberado nessa síntese é determinado a entalpia de formação. Observação, pessoal. Não existe valor de energia negativo.
O negativo, por exemplo, da formação da água líquida, significa apenas que a substância contém um conteúdo energético menor, no estado padrão, menor que das substâncias simples formadoras. Ou seja, que a reação de produção é exotérmica. O sinal negativo é só para falar que é exotérmica. Mas energia, sim, aqui para a gente nunca vai ser negativo, tá bom? Com base nisso, pessoal, as entalpias de formação dessas substâncias aqui estão tabeladas aqui. Como que esses valores foram chegados? Foi feito lá no laboratório a síntese dessas substâncias partindo dos reagentes do estado padrão. Substâncias simples, no estado físico mais abundante à temperatura ambiente e no estado alotrópico mais estável. Bom, como a gente vai trabalhar isso para frente? Perceba que cada substância aqui tem um valor. Cuidado com as denominações. Nós temos a molécula de CO e CO2. Perceba que a entalpia de formação é diferente. Perceba aqui também, como eu já havia mostrado, que a água no estado líquido, no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso é diferente também, tá bom? Como a gente tinha comentado, o estado físico influencia a variação de entalpia de uma reação, tá? Bora lá. Exercícios, pessoal. Calcule um dado calorímetro foi colocado para reagir 1 mol de hidrogênio, meio mol de O2. Após a reação, verificar-se a formação de 1 mol de água líquida e a liberação de 68,4 quilocaloria. Qual a entalpia de formação da água? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Primeiramente, aqui, ó, vamos colocar a reação. O que o exercício falou? 1 mol de hidrogênio mais meio mol de O2. Formou, flechinha, 1 mol de água. Então, essa aqui é a reação de formação da água. Daí, o que ele fala? Que teve liberação de menos 68,4. Por isso eu coloco esse menos, porque foi feita a liberação de energia. Essa é a reação ou a entalpia de formação da água. O que ele quer saber? A entalpia de formação da água líquida, que é o ΔH de formação. Pessoal, ΔH de formação, ΔH da reação sempre vai ser o quê? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Sempre vai ser assim, ó. A entalpia da reação vai ser o conteúdo energético, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Vamos lá. Substituindo aqui, ó. Quem que nós temos de produto? Só água. Então, qual que é o coeficiente estequiométrico? Cuidado, a reação tem que estar balanceada. 1 vezes a entalpia de formação da água, menos 0... por que menos? Porque eu vou usar os reagentes agora. Menos, tá trocado os coeficientes aqui. 0,5 vezes a entalpia de formação do H2, que na verdade é 1 vezes a entalpia de formação do H2, menos 1 vezes a entalpia de formação do O2. Aí é o seguinte, pessoal, o H2 e o O2 são duas substâncias que a entalpia de formação é 0. Por isso tem zeros aqui. Por quê? São substâncias simples no estado padrão, então é 0. E aí o que sobrou? Qual que é o valor da entalpia da reação? Menos 68,4. Igual 1 vezes a entalpia de formação da água. Então, olha, menos 68,4, 0,5 vezes 0 e menos 1 vezes 0, tudo 0. Ficou só a entalpia de formação da água. Então, qual que é o valor da entalpia de formação da água? Menos 68,4 quilocalorias. Beleza? Exercício 2, pessoal. Por meio da entalpia, o calor de formação de uma substância, podemos calcular a variação de entalpia de uma reação. Por exemplo, cálculo do calor de formação de combustão do metano. Quanto que essa reação vai liberar? Perceba aqui, a reação está balanceada se vocês calcularem, mas é a primeira coisa que vocês fazem quando verem uma reação química. Vejam se ela está balanceada. Vamos lá. E aqui do ladinho, pessoal, estão as entalpias de formação de cada uma das substâncias aqui presentes. CO2, água líquida e metano gasoso. Vocês vão perceber, pessoal, que não tem do oxigênio. Por quê? Ele é uma substância simples. A gente está considerando
estado padrão, então é zero. Fazendo aqui, pessoal, ΔH da reação é igual a ΔH de formação dos produtos menos dos reagentes. ΔH de formação dos produtos menos ΔH de formação dos reagentes. Quem que é produto aqui? CO2 e água. Quem que é reagente? CH4 e O2. Vamos substituir aqui, ó. O ΔH da reação vai ser igual a 1 vezes ΔH de formação do CO2 mais 2 vezes ΔH de formação da água menos 1 vezes ΔH de formação do metano menos 2 vezes ΔH de formação do O2. Percebam, coeficientes estequiométricos. E aqui, pessoal, por que para o metano e para o oxigênio é menos? Porque são reagentes. Produtos menos reagentes. Estado final da reação menos o estado inicial. Beleza, pessoal? Tenho aqui o ΔH da reação. Agora, ΔH de cada substância a gente tem aqui, basta substituir. Então, olha, 1 vezes o ΔH de formação do CO2, menos 393,5, mais 2 vezes o ΔH de formação da água, menos 285,8, menos 1 vezes o ΔH de formação do metano, menos 74,8, menos 2 vezes o ΔH de formação do oxigênio, que é uma substância simples, estado padrão, zero. Tomem cuidado com os jogos com o jogo de sinal aqui, tá? Pessoal, muito cuidado. Se vocês calcularem aqui, fazendo essa continha, vai dar menos 890,3 kJ por mol. Esse menos indica o quê? Reação exotérmica. E significa o seguinte, se a gente fizer essa reação no laboratório, usando essas quantidades determinadas pelos coeficientes estequiométricos, a reação vai liberar quanto de energia? Menos 890,3 kJ de energia. E aqui, pessoal, esse exemplo aqui que é bem simples, mas às vezes é cobrado. Escreva as equações correspondentes à entalpia de formação de. Aí ele deu 3 substâncias. Pessoal, entalpia de formação, ela vai ser com base nos reagentes do estado alótropo mais estável e mais abundante, estado físico nas condições ambientes. Por exemplo, ácido sulfúrico. Quais elementos estão presentes? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Qual que é o alótropo mais estável do oxigênio? H2, do enxofre. Enxofre rômbico. E oxigênio, O2. Então, eu estou partindo dos reagentes no estado alotrópico mais estável, substâncias simples dos reagentes no estado alotrópico mais estável, para formar nosso produto. Perceba, eu tenho que formar sempre um mol de produto. Então, tome cuidado com os coeficientes estequiométricos aqui. Por exemplo, quantos hidrogênios nós temos nos reagentes? 2 os produtos. Enxofre, 1 como reagente, 1 como produto, e oxigênio, 4 como reagente, 4 como produto. Tome cuidado em relação a isso. Letra B, AlCl3, alumínio e cloro. Tá? E tome um pouquinho de cuidado. Pessoal, alumínio é um metal. Então, o estado físico mais comum alotrópico de substâncias simples de um metal é o próprio metal. Estado físico o mais estável do metal, tirando o mercúrio, é sólido. E alótropos a gente não considera geralmente. 3 meios de Cl. Por quê? Eu preciso de 3 Cl como produtos. 3 meio vezes 2 vai dar 3. Então, formando 1 mol de produto. E aqui, para o último caso, pessoal, a sacarose, nosso açúcar de cozinha, carbono, hidrogênio, oxigênio. Estado alótropo mais estável de carbono, carbono grafite, oxigênio, hidrogênio a gente falou H2 e oxigênio a gente falou O2, formando 1 mol de glicose. Beleza? Sempre reagentes como substâncias simples no estado alótropo mais estável, no estado físico mais abundante, formando 1 mol de produto. E o último exercício, pessoal, a indústria siderúrgica utiliza da reação de redução do minério de ferro para obter ferro fundido, que é dado para essa reação. Usa minério de ferro mais esse gás para formar aqui ferro e CO2, que é usado depois esse ferro para fazer o aço. A reação do ferro fundido é representada. Calcula a entalpia de formação a 25 graus Celsius. E aqui, pessoal, ele deu a entalpia de formação de cada uma das substâncias. Perceba,
Ferro, substância simples, no estado mais estável, 0 entalpia de formação. Só montar entalpia da reação, ΔH do produto menos ΔH do reagente. Quem que é produto? Ferro e CO2. Quem que é reagente? O óxido de ferro aqui e o CO. Cuidado com os coeficientes estequiométricos, tem que estar balanceado e a gente vai usar eles aqui. Agora, só substituir, que é o ΔH na reação. ΔH na reação, 2 vezes. Por que 2? 2 vezes ΔH de formação do ferro, mais 3 vezes ΔH de formação do CO2, os dois produtos, menos os ΔH de formação de cada reagente aqui, menos ΔH de formação do óxido, menos 3 vezes ΔH de formação do CO. Só substituir os valores agora. Montei a equação, só substituir. ΔH de formação do ferro, 0. ΔH de formação do CO2, menos 393. E assim por diante. Pessoal, 2 vezes 0. Olhando aqui a tabelinha, 3 vezes menos 393,5. Menos 824,2. Menos 3 vezes menos 110,5. Muito cuidado com o sinal, pessoal. Aqui vai ficar no final menos 3 vezes menos 110. Tome muito cuidado com o sinal. Resolvendo essa continha aqui vai dar menos 24,8 kJ por mol. Significa que é uma reação que libera energia, por isso o sinal é negativo, ou seja, exotérmico. Beleza, pessoal? Esses eram os exercícios do tópico. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima aula.